Boa tarde, eu sou a professora Ana Virginia Vandenberg, hematologista, no momento coordenadora do curso de medicina da UEPA e aqui no centro do CCBF, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre hemograma no idoso. O hemograma, nós sabemos que ele é um exame que vai avaliar as células sanguíneas, tanto o número das células, quanto também a qualidade dessas células. Então, qualquer alteração que tenha nas células do sangue, nas hemácias, nos leucócitos da plaqueta, serão, então, avaliadas por esse exame, que, na verdade, é um exame muito simples, que é a retirada do sangue de uma veia. E por que essas informações são importantes? Porque ele vai fazer o acompanhamento do paciente, sabendo se ele está normal ou se ele tem alguma doença. E caso ele tenha alguma doença, é muito importante esse acompanhamento, porque nós vamos ver se o paciente teve uma melhora, se não teve, o que mais nós podemos fazer para que seja melhorado, então, a saúde desse paciente. No caso dos idosos, assim como das crianças também, é importante a gente lembrar, nós temos algumas informações que vão ser pertinentes à idade do paciente, então. Por quê? Com o envelhecimento, o organismo já traz as suas próprias alterações. Então, isso é biológico, por isso que é importante nós sabermos o hemograma normal, ter uma história muito boa do paciente para que a gente possa analisar o hemograma e interpretar, caso ele tenha alguma alteração. O hemograma, então, ele avalia as células do sangue, né? Como eu falei, hemácias, leucócitos e plaquetas. Os valores, hoje em dia, para muitas doenças, principalmente para anemia, elas não estão relacionadas apenas com as hemácias. Então, nós precisamos de hemoglobina, do hematócrito. Os valores hematimétricos, eles são importantes para que a gente classifique as anemias. Então, o volume corpuscular médio, né, ou a hemoglobina corpuscular média, eles são importantes para a gente saber se existe uma hemácia grande e que possa, então, sugerir um diagnóstico de uma anemia macrocítica, de uma anemia megaloblástica, assim como comumente nós vemos nas anemias ferroprivas, o VCM, o HCM e o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média baixa. As hemácias, nós já sabemos, elas são responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. Por isso que a sua baixa traz, principalmente nos idosos, um impacto muito grande, que se sentem muito cansados, fadigados, com falta de ar. Então, é muito importante que a gente comece realmente olhando o hemograma, como a gente diz, por cima, olhando a série vermelha, e que nós vamos ver, então, as hemácias, hemoglobina, hematócrito, VCM, HCM, CHCM e agora o RBW também. Os leucócitos, eles são aquelas células que vão atuar na defesa do organismo, principalmente contra as infecções. Embora nós estejamos acostumados a ver infecções bacterianas que fazem o aumento dos leucócitos e dos neutrófilos, nós devemos lembrar que todo processo inflamatório também pode fazer com que haja mudança na quantidade dos leucócitos. E também que as infecções, sejam elas por vírus, por fungos e até doenças autoimunes, também podem atuar mexendo, então, nessas nossas células de defesa. Que nós vamos ter os granulócitos, que são os neutrófilos e os eosinófilos, principalmente, e os linfócitos, que são as nossas células inteligentes da imunidade. Já as plaquetas, elas são essenciais para a coagulação sanguínea. São elas que, em quantidade normal, iniciam o processo de parada de sangramento e são elas que chamam os fatores de coagulação. Então, quando elas estão em número reduzido ou quando elas estão muito aumentadas, nós podemos ter alguma alteração na coagulação do sangue. Realmente, a hemoglobina e o hematócrito, eles são muito importantes, porque a maioria dos pacientes, principalmente na faixa etária acima de 60 anos, eles podem ter anemia, como nós dissemos, pela própria idade. E nós já vamos entender o que acontece. E é muito importante para que a gente comece a fazer uma investigação, que a gente observe muito bem os valores do VCM, do HCM e do CHCM, tá certo? Para que a gente possa ter informação de que tipo de anemia é essa. Por exemplo, eu falei, então, que a gente pode ter um VCM aumentado. Então, eu tenho uma anemia macrocítica, eu tenho uma hemácia aumentada, uma hemácia
macrocítica. Eu já posso pensar em um paciente com deficiência de vitamina B12, com um paciente com uma anemia hemolítica, assim como o paciente que tem um VCM baixo, o HCM baixo, o CHCM baixo, eu já vou me atentar que esse paciente pode ter uma anemia ferropriva. Porque nessa idade, dificilmente nós vamos fazer diagnósticos de algumas anemias hereditárias. O paciente, quando chega, então, aos 60 anos, ele já tem, né, na verdade, um diagnóstico dessas doenças por causa da sua própria história de vida. Bem, nos idosos, a hematopoese começa a ser diferente. Então, nós sabemos que lá dentro do osso, nós vamos ter, então, a fabricação das células sanguíneas, que elas iniciam, então, elas são células ainda imaturas, que começam, então, todo o processo de amadurecimento para vir essas células para o sangue periférico, que são os que nós vemos no hemograma. Mas lá na medula óssea, elas ficam, então, amadurecendo, e nós temos uma parte da medula óssea, do osso mesmo, né, então, essa parte porosa, onde a maior parte dela vai ser feita de medula vermelha, onde acontece a fabricação das células, e temos uma parte de medula óssea amarela, que é rica em gordura. Com o passar dos anos, a proporção entre a medula vermelha e a medula amarela começam, então, a ter modificações. Tanto que nós observamos que as crianças, elas têm quase 80% de medula vermelha, enquanto os idosos já começam a ter quase 60% de medula amarela, ou seja, de medula que já tem a parte de gordura bem maior. Então, é possível que nós observemos que os pacientes têm alguma alteração, já começam a ter uma diminuição de hemácia, de plaqueta, de leucócito, por causa dessa produção celular que começa a diminuir, ficando, então, mais ainda aumentada a parte de gordura. E essas reduções, então, são responsáveis para a gente ver o valor que acontece de diferença entre os jovens e principalmente os idosos, tá certo? E muitas vezes esses pacientes deixam de ter uma reserva medular, até a resposta deles aos processos inflamatórios, aos processos infecciosos, ao uso de medicação é bem diferente do que acontece nas crianças e também do que acontece nos adultos. Para a gente, então, ver de uma maneira, né, mais assim, prática, eu coloquei aqui, então, a fotografia da medula, como ela acontece nas crianças, né, então, que nós vamos até mais ou menos 12 anos, então, 90%, principalmente recém-nascido. Depois, nós já vamos vendo nos adultos, que eles ficam 50%, e nos idosos, nós vamos observar 30% só dessas produção de células sanguíneas. Lembrando que a eritropoetina, ela é um hormônio que é secretada no rim que vai estimular as células vermelhas. Então, é muito importante, quando a gente vai pensar em produção de sangue, que a gente lembre, então, dessa formação da medula óssea, para que a gente possa entender por que uma criança nasce com muito sangue, porque a criança chega a ter uma hemoglobina de 15, de 16, depois nós vamos observando os adultos com 13, 14, e os idosos já a gente consegue entender por que eles chegam a ter 11, 12, e a gente muitas vezes diz para ele, o senhor nunca vai chegar a ter 13, 14, como o senhor tinha quando tinha 30, 40 anos. E uma outra coisa, já que a eritropoetina, ela também é um hormônio que forma a célula, que é fabricada no rim, nós sabemos que com a senescência também vai havendo uma redução da função renal e esse hormônio também começa a ser produzido em menor quantidade, colaborando para que a gente tenha um paciente com alteração na série vermelha. Quando nós vamos ver o hemograma do idoso, nós vamos agir da mesma maneira como nós vemos em qualquer indivíduo, tanto em crianças como adultos. Nós vamos ver os parâmetros do hemograma da série vermelha, da série branca e da plaqueta. Embora a Organização Mundial de Saúde ela sugira algumas alterações, nós não temos ainda um valor para os idosos que seja diferente do adulto. Tá? Mas a gente já começa a saber que nós temos já algumas diferenças por causa da reserva medular, que já foi, então, substituída por mais gordura do que deveria, né, do que acontece no indivíduo mais jovem. Então, eu trago aqui esses valores hematológicos
que são de referência nos adultos, tá? Aqui eu já incluí o RDW para vocês, então, para a gente observar direitinho, que a mudança, ela se dá muito conforme o sexo. Então, os homens, que a gente já sabe, por causa de testosterona, que é em maior quantidade do que as mulheres, eles produzem mais células vermelhas do que as mulheres, né? Tanto que muitas vezes a gente faz tratamento à base de testosterona, né, para melhorar, então, a performance de medula óssea. E a gente, então, entende direitinho. Isso aqui estão em todos os hemogramas e já são valores que nós já conhecemos. Aqui das sedes vermelhas, que a gente também tenta colocar mais ou menos o que acontece com os pacientes, né, adultos, e principalmente com os pacientes logo que iniciam, por isso que eles têm leucócitos mais altos, por isso que às vezes eles têm uma neutropenia, que a gente chama relativa, ou uma linfocitose relativa logo que nasce. Isso é só para lembrar para vocês os nossos valores. E também as plaquetas. Então, que elas, embora não tenham uma oscilação muito grande, é sempre bom a gente lembrar que algumas vezes a gente vai encontrar no nascimento uma plaqueta um pouquinho mais baixa, assim como no idoso também, tá? Bem, qual é a importância do hemograma no indivíduo a partir de 60 anos? Como nós já sabemos, eles apresentam com o envelhecimento uma mudança. Então, isso vai também, né, se espelhar, vai se mostrar no nosso hemograma, por causa dessas células. E a anemia, com certeza, é o sintoma mais frequente desses pacientes. Também vamos observar redução imunológica, então nós já dizemos que os idosos, e quanto mais idosos, a partir de 80 anos, eles conseguem ter um processo imunológico bem menor e até com uma alteração do número de leucócitos. Alguns dizem que é para mais, mas a gente até não observa tanto e alguns até podem ser para menos, principalmente por causa, hoje em dia, da massa proteica. Por isso que nós estimulamos os idosos a comer proteína, nós estimulamos os idosos a também fazer o seu ato de musculação, né? Então, para a gente conseguir, né, driblar essas alterações todas que estão acontecendo no sistema hematopoético. Além da alteração que é mais importante e mais frequente, que é a anemia e a alteração dos leucócitos, nós também podemos ver distúrbios da coagulação e também deficiências de vitamina, tanto de vitamina B12, de ácido fólico, de vitamina D, que são observadas nessa faixa etária. E também de outras substâncias, como diminuição do zinco, alteração do cálcio, etc. Então, é muito importante, além do hemograma, que a gente peça, então, outros exames da bioquímica para que a gente possa acompanhar esse paciente. E sabemos, por exemplo, o zinco, ele interfere também na formação das hemácias. Então, é importante a gente ter, né, esse valor sempre dentro do normal. Por isso que hoje em dia nós fazemos muita suplementação para esses pacientes, tá? Quando que nós devemos solicitar o hemograma para esses pacientes? Bem, o hemograma, ele é o exame mais solicitado, ele é o exame que nem sempre é tão interpretado, mas ele é o exame que deve ser bem observado, né? Então, nessa faixa de idade, ele pode ser solicitado nas situações de rotina, para ver como está a saúde do indivíduo, para fazer diagnóstico e acompanhar doenças crônicas, tá certo? Investigação de quando o paciente chega com algum sintoma diferente, na monitorização principalmente de anemias, leucemias e distúrbios de coagulação que são próprios da medula óssea, tá? Então, é importante que o paciente idoso realize um hemograma regularmente para que a gente possa acompanhar as alterações que podem acontecer. Muitas vezes, quando eles chegam com o hemograma alterado, que essa alteração é bem discreta, nós sempre perguntamos, o senhor tem um hemograma anterior? Quando foi a última vez que o senhor fez o hemograma? Para que a gente possa justamente fazer uma comparação e ver se esse paciente já vem com essa alteração ou se essa alteração começou a acontecer há pouco tempo, principalmente naqueles pacientes que têm poucos sintomas ou que não têm sintomas e estão fazendo os exames apenas como um check-up. Como que nós devemos preparar o paciente para o hemograma? Da mesma maneira como nós fazemos para qualquer adulto. As crianças, elas podem escapar um pouquinho, mas a gente, a partir de 14 anos, normalmente pede para o paciente fazer também um jejum
de 8 a 12 horas antes do exame. Embora eles tenham uma importância muito maior para a bioquímica, mas ela pode ser necessária também para o hemograma, dependendo do que você precisa para o hemograma. Às vezes eles perguntam assim, doutor, eu já me alimentei, eu posso coletar o exame agora? Pode, você está numa urgência, é um paciente que chegou com febre, um paciente que estava vomitando, um paciente que desidratou, você pode solicitar naquele momento. É um paciente que está fazendo o tratamento antineoplásico, o tratamento de câncer, você pode solicitar o hemograma a qualquer hora para poder vir. Mas se você está fazendo um acompanhamento, ou se você vai começar a fazer uma investigação no paciente, é bom, então, fazer essa observação do jejum, tá certo? De, no mínimo, 8 horas. Sempre pedir para evitar o consumo de bebidas alcoólicas e medicações que possam interferir nos resultados. Por exemplo, pacientes que estão fazendo antibiótico, pacientes que estão fazendo AF, pacientes que estão com infecção. Então, a gente sempre pede para o paciente aguardar um pouquinho para coletar o exame, tá? Ou então deixar de fazer, né, essa medicação durante os dias para que a gente possa, então, coletar o exame. Sempre informar no momento da coleta e da consulta. Então, muitas vezes, assim, eu estou tomando meu remédio para o coração e eu vou coletar o exame, então, na hora que vai coletar, avisar, porque ela já coloca para o médico e às vezes já vai para nós, principalmente hoje em dia, que os exames são, né, nós já temos uma rede, então, que já vai para muitas vezes cair lá no nosso WhatsApp. Então, dizer, olha, ele estava tomando essa medicação foi suspensa 24 horas, foi suspensa 48 horas. E, claro, reforçar isso na consulta com o médico, certo? Bem, doenças crônicas, então, pacientes que têm hipertensão, que têm doença renal, que têm diabetes, que têm câncer, pacientes que têm doenças reumáticas, eles devem sempre fazer essa relação. Olha, eu tenho essa doença, eu estou fazendo tratamento, ou eu não estou fazendo tratamento no momento, mas eu tenho essa doença e estou em observação. Alergias e também, né, esses, como eu já falei, os tratamentos que são realizados ou que se estão fazendo atualmente. Então, muitas vezes nós temos pacientes que, por exemplo, estavam fazendo tratamento para hipertensão arterial e eles ficaram tão bem controlados que começaram a ter hipotensão e foi suspenso. O médico sempre diz assim, olha, mas venha regularmente fazer. É sempre bom que a gente saiba o que está acontecendo, tá certo? Para que a gente possa garantir, então, a precisão e a confiabilidade dos resultados no hemograma. Então, nunca esquecer de sonegar, que você não pode sonegar nenhuma informação. Você deve dar todas as informações quando for coletar o hemograma e quando for levar o hemograma para o médico que ele, então, solicitou se houve alguma mudança. Às vezes as pessoas estão muito bem quando coletaram o hemograma e quando chegam com o médico e dizem assim, doutor, mas há 3 dias eu estou com muita dor de cabeça, eu comecei a ter febre. Esse hemograma pode já ter modificado. Então, é muito importante, na hora da consulta, você também falar isso, principalmente para pacientes idosos. Porque muitos pacientes idosos não têm febre, mas eles começam a ficar fadigados, começam a ter mal-estar e já estão diante de uma infecção. Então, é muito importante para os médicos, tanto que eles devem dizer assim, doutor, mas eu nem estou com dor de urina. E por que o senhor está pedindo uma urina para mim? Né, um exame de urina? E justamente a gente sabe que às vezes dessa molezinha que eles estão, pode ser alguma infecção que já está vindo por aí. Interpretação do exame. Então, é muito importante que a gente saiba interpretar o hemograma. Então, nós, principalmente nós hematologistas, nós dizemos que nós temos que considerar os valores da idade. Então, a gente olha para a criança, olha para o adulto jovem, olha para o adulto e olha para o idoso. Porque nós já sabemos, então, essas alterações todas da medula óssea que nós devemos lembrar sempre. E a gente tem que estar atento para isso. Tá? E eu sempre digo que, assim, você não tem que olhar o hemograma, você tem que interpretar o hemograma, você tem que namorar com o hemograma para realmente ele poder dizer alguma coisa que está acontecendo com o paciente, que ele é de grande valia para você. Mais uma vez, lembrar medicações e usos, e eu vou já justificar por que eu estou enfatizando tanto isso.
doenças, né? Então, comorbidades, pacientes que já fizeram cirurgia. Hoje em dia nós temos muitos pacientes bariátricos que já fizeram cirurgia há 10, 15, 20 anos. Então, é sempre bom a gente perguntar. Hábitos alimentares, porque algumas vezes pacientes diabéticos, pacientes celíacos, pacientes com neoplasias, pacientes que fizeram gastrectomias, eles têm algumas restrições alimentares. Então, é importante a gente ver isso, tá? Alguns pacientes idosos já têm dificuldade de mastigação e a primeira coisa que eles fazem é desistir de se alimentar de proteína, principalmente da carne vermelha, que é, né, a maior fonte de ferro e também de vitamina B12. Algumas vezes os pacientes têm alteração dentária e muitas vezes por falta de acesso, algumas vezes porque realmente não se interessam, alguns por medo, não vão, então, fazer, né, a sua consulta também com o dentista. Acessos a alimentos. Então, alguns pacientes, eles não comem porque não, assim, realmente não tem uma situação financeira que deixe comprar um alimento que ele consiga comer uma carne, às vezes até o próprio feijão. Tá? Então, a gente tem que lembrar disso na hora que a gente estiver perguntando e conversando com o paciente, para que a gente possa saber, olha, o paciente tem uma anemia ferropriva porque ele não está comendo bem. A base de alimentação dele, o que é? Ele come farinha, ele só come mingau, um pouquinho leite, etc. Então, a gente já sabe que realmente ele vai ter um impacto no seu hemograma. E algumas vezes, principalmente os idosos, eles têm preferência por alimentos. Então, nós vamos ver aqueles pacientes que dizem assim, não, doutora, eu só gosto de comer mingau. Às vezes até a gente, né, conversa e vai pedindo para ele, faça uma sopinha, coloque na sua sopinha couve, uma beterraba. Doutora, não, eu só gosto de comer mingau. Eu tomo mingau de manhã, eu tomo mingau à tarde. A nossa população, principalmente aqui no norte, ela é viciada em café e açaí. Então, quando eles chegam nessa idade, eles só querem comer isso. Então, a gente tem que lembrar que eles precisam continuar comendo bem como eles comiam aos 40, aos 30 anos, quando eles precisavam de energia, tá? E isso, então, é muito importante hoje em dia, que nós já sabemos, para que o paciente tenha uma massa muscular e ele vai precisar fazer suplementos. Então, tem pacientes que a gente coloca creatina, que vão precisar fazer whey, que vão precisar tomar cálcio, vitamina D, vitamina B12, etc. Então, é muito importante que a gente, então, converse com o paciente disso, porque quem não tem B12 vai ter anemia macrocítica, pode ter leucopenia, pode ter plaquetopenia, olha, só por falta de uma vitamina, certo? Então, nós temos que estar sempre levando em consideração isso quando nós tivermos com o paciente, quando nós formos interpretar o hemograma dele, principalmente dos idosos. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre como os medicamentos podem influenciar os resultados do hemograma. Não é incomum que os pacientes hoje em dia tenham acesso aos antibióticos. Muitas vezes eles chegam no médico e eles já estão tomando antibióticos. A gente não sabe como, por mais que o governo faça um maior controle, né? Então, na hora de oferecer antibiótico para os pacientes, então, só é dado por médico, né? Ou então a enfermeira libera no posto de saúde. Então, a gente precisa de uma receita carbonada. Mas, como brasileiros, sempre dá um jeitinho para conseguir as coisas. Não é raro os pacientes chegarem com antibiótico. Ou porque conseguiram de uma maneira ilícita, ou porque sobrou em casa e eles começaram a tomar. Então, alguns desses antibióticos eles já vêm fazendo. E a gente sabe que também existe aquela situação de que eu já vi tomar, o meu vizinho estava tomando, o meu filho tomou, e eu comecei a ter uma febre e comecei a fazer isso, né? Então, por isso que hoje em dia a gente tem esse controle muito grande. Mas antibióticos como a penicilina, os antibióticos como as cefalosporinas, a gente tem que ter cuidado porque eles podem mexer nas células do sangue, tá? E algumas vezes eles podem levar à supressão da medula óssea. Então, a gente tem que lembrar disso, muitas vezes, quando os pacientes... Tem alguns que já foram até suprimidos, que quase a gente não utiliza, mas que a gente pode ter pacientes que chegam até a aplasia de medula, porque estão fazendo antibióticos, estão fazendo, às vezes, antifúngicos durante um tempo prolongado e muitas vezes sem ordem médica.
Então, quando nós observarmos essas alterações, tanto nos leucócitos como também nas hemácias, né, principalmente na hemoglobina, que é importante, conversar com o paciente, né, colocar ele no confessionário para ver se realmente ele não está tomando nenhuma medicação. Muitas das vezes, quando a gente vê pacientes com, né, o número de células diminuído, porque a gente já tem uma supressão de medula por causa da substituição e mais é colaborada pelo uso de algumas medicações, principalmente de antibióticos. Então, sempre monitorar esses níveis de leucócitos em pacientes que estão fazendo antibióticos. Primeiro porque eles podem chegar com uma leucocitose, mas algumas vezes eles não têm leucocitose, têm apenas neutrofilia, e ver a quantidade e o tempo que eles estão fazendo, né? Alguns pacientes, inclusive, chegam para a gente e dizem assim, o doutor passou para mim de 12 em 12, mas eu acho melhor tomar de 6 em 6 para ter um efeito maior, tá? E isso acaba piorando, então, o nível de células do paciente. Anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios que são vendidos de uma maneira bem, né, mais tranquila, então você pode pegar, né, muitas vezes até mesmo, como a gente diz, na prateleira, não precisa nem ir para o balcão da farmácia pegar, eles aliviam dor, e o idoso é aquele paciente que tem muita dor e que tem inflamação. Então, é muito comum, muitas vezes esses pacientes já têm até uma doença que foi mascarada pelo uso prolongado de um anti-inflamatório não hormonal. Aí eu coloquei aqui o ibuprofeno, que hoje em dia todo mundo toma, por ser uma medicação que tem um acesso, né, financeiro bem fácil e que substitui muitas vezes a própria dipirona, o acetaminofén, né, então, que é o paracetamol. Então, é muito importante a gente lembrar. E todo mundo toma. Quem não tomou o seu Dorflex? E qual o idoso que não gosta do Dorflex, que tem o diclofenaco também? Então, a gente precisa, né, sempre conscientizar que eles podem trazer alteração, principalmente nas plaquetas, que são aquelas que vão segurar a coagulação, que vão segurar o sangramento, tá certo? E esses pacientes, então, muitas vezes começam a ter alterações, né? Então, chegam com manchinhas roxas, e algumas vezes até mesmo com grandes hematomas, principalmente aqueles que já têm alguma alteração e que acaba, então, piorando esse estado dele. Uma outra medicação é o ácido acetilsalicílico. Ele já é muito prescrito pelos médicos, os idosos já fazem, até porque ele é um antiagregante plaquetário, então os pacientes podem fazer durante muito tempo. Tem ainda estudos e alguma cultura de que, como ele afina o sangue, é muito importante para os pacientes idosos, mas esse afinar o sangue pode levar o paciente também a ter sangramento. Então, principalmente aquelas manchas roxas que a gente chama de equimose, muitas vezes o número da plaqueta está normal, mas ele influencia a função da plaqueta, que é a agregação, tanto que ele é considerado antiagregante plaquetário. E atenção também a gente deve ter para o uso de anti-inflamatórios, principalmente para os pacientes que têm doença renal, ou que têm hipertensão renal de longa data, ou diabetes, que às vezes tem difícil controle, porque ele já tem uma deterioração pela doença, já tem pela idade, e o uso de anti-inflamatório não hormonal pode precipitar, inclusive, uma insuficiência renal. Então, muito importante a gente lembrar que essas medicações talvez sejam aquelas que hoje em dia a gente tenha que ter maior atenção nos pacientes que estão fazendo uso. Os corticoides. Os corticoides, eles são medicamentos que também, né, têm uma prioridade anti-inflamatória para aqueles pacientes que não podem fazer os anti-inflamatórios não hormonais, a gente pode usar esses hormonais aqui, né? E ele também tem uma ação que é uma ação imunossupressora. Então, a gente tem que ter muito cuidado para esses pacientes, porque às vezes eles começam eu me senti bem uma vez, eu estava com sinusite, o médico me passou, ou então eu tive um processo de alergia, o médico me passou, e eles acham que é muito comum. Eu que lido muito com esses pacientes, muitas vezes eu chego e digo assim, mas o senhor está com uma carinha tão inchada. Ele diz, eu fui no meu pneumologista, ele passou um remédio, doutora, eu me senti tão bem, eu estou respirando tão bem, e eu estou usando. Há uns 2 meses eu uso essa medicação, mas eu senti que eu estou ficando gordinho.
medicação que o senhor está fazendo? E a gente vai ver o corticoide, né? Que o médico passou durante um tempo para ele melhorar, então, a parte respiratória, e ele continuou fazendo porque se sentiu bem. Muitas vezes acontece também com pacientes reumáticos. Nessa idade, eles comumente fazem isso, então a gente tem que realmente conversar com eles qual a importância dele fazer o uso da medicação durante o período que o médico passou para ele, tá? Bem, eles podem causar elevação do número de leucócitos. Então, e principalmente dos neutrófilos, que a gente chama de leucocitose por neutrofilia. Então, às vezes, pacientes não têm sintomas, chegam, estão fazendo exame, e já estão fazendo o tratamento, e chegam com um pouquinho de leucocitose, no exame anterior tem leucocitose, no outro exame tem leucocitose, e a gente, às vezes, esquece de perguntar se ele está fazendo alguma medicação. E ele esquece de dizer. Então, é sempre nossa obrigação perguntar se ele está fazendo. Se ele não se lembra, pedir para alguém perguntar, né? Então, ele pergunta para uma pessoa que está em casa, bate foto do remedinho para a gente saber. Que muitos tomam anti-inflamatórios, tá certo? Então, principalmente os corticoides, e eles acabam, muitas vezes, tendo essas alterações e ficam como se tivesse uma infecção. Vem muitos, olha, como ele não tem sintoma nenhum, vá no hematologista porque ele pode estar com uma doença hematológica que dá leucocitose. E ele está fazendo uso prolongado de corticoide, tá certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa medicação na hora de interpretar o hemograma. Uma outra medicação também que a gente tem que ter cuidado são os anticoagulantes, que eles estão utilizados para pacientes que tiveram trombose ou para pacientes cardíacos, né? Então, hoje em dia, a gente usa os novos anticoagulantes muito para esses pacientes, é uma medicação que é usada para sempre, né? Então, durante a vida toda do paciente, então a gente tem que sempre perguntar, porque eles acham que é tão comum que esquecem que eles estão tomando, tá? Alguns, como a heparina, eles podem causar uma diminuição na contagem de plaquetas no sangue. Então, a gente lembra que, às vezes, os pacientes não estão tomando heparina, mas eles estão usando, por exemplo, no processo de hemodiálise, né? Então, a gente tem que considerar isso, que muitos chegam com plaquetas baixas por causa desse uso de heparina crônica da hemodiálise, tá? Pacientes também que, às vezes, vão ter algumas alterações, então, de equimoses, pacientes que são aquelas manchinhas roxas, às vezes até mesmo de um sangramento maior, até de gengiva, um sangramento nasal. Nós temos que, então, perguntar para esses pacientes o que eles estão fazendo e, se for o caso, complementar. Porque no hemograma nós só vamos ver as plaquetas, que nós dizemos que fazem a coagulação primária. Nós precisamos ver também a coagulação secundária, né, através dos fatores de coagulação, que vão ser interpretados pelo tempo de protrombina, né, e o INR, que nós usamos hoje, então, para os pacientes que estão fazendo os varfarínicos, e o TTPA que a gente usa para a heparina, então, quando precisar. Lembre-se que os novos anticoagulantes, tipo rivaroxabana, não há necessidade da gente ficar observando isso, mas que os pacientes podem fazer sangramento. Então, a gente tem que sempre monitorizar, principalmente os sintomas do paciente nesse caso, tá certo? Então, e aqueles que fazem principalmente a varfarina, a gente está vendo o hemograma, às vezes o paciente veio a última vez com a gente sem anemia. E quando ele vem com anemia, então ele estava com 13 de hemoglobina, daqui a pouco ele vem com 11, com 10, perdeu o sangue, etc. Não estou vendo, mas apareceram mais manchinhas roxas, etc. O senhor está usando ainda o seu clexane, o senhor está usando ainda a sua varfarina, o senhor está usando alguma coisa? A gente tem que pesquisar também, tá? Então, tem que sempre complementar para esses pacientes. Existem alguns pacientes que têm doenças crônicas, principalmente aqueles que fazem medicamentos para o coração, e que nós dizemos que são pacientes, né, então, polifarmácia, que tomam muita medicação, que nós precisamos, então, também ter um cuidado. Os beta-bloqueadores, os ECAs, né, os inibidores de enzima conversora da angiotensina, esses pacientes usam muito porque eles têm um preço acessível e também tem uma resolução muito boa, um resultado muito bom para os pacientes. Eles podem trazer alteração dos pacientes, tanto de anemia, principalmente de anemia hemolítica, leucopenia e também plaquetopenia. Então, muito importante, principalmente se a gente já tem um leucócito, ou se você está vendo a primeira vez o paciente,
observar isso, conversar muitas vezes com o cardiologista para substituir essa medicação. Outros remédios também que são importantes da gente averiguar são aqueles pacientes que fazem tratamento para o sistema nervoso central, principalmente aqueles antidepressivos e os anticonvulsivantes, que também são comuns nessa fase, até porque são usados como, né, tratamentos para outras doenças de idoso. Eles podem afetar as células do sangue, principalmente os glóbulos vermelhos, tá? Algumas vezes também acaba alterando os leucócitos e também as plaquetas. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque essas medicações, principalmente os anticonvulsivantes, eles podem entrar no ciclo da vitamina B12 e do ácido fólico, que são importantes para maturar as células sanguíneas. E esse paciente pode ter, então, uma anemia megaloblástica. Não é incomum nós observarmos esses pacientes com VCM aumentado, de 108, de 110, e muitas vezes eles vão passando, né, muitas vezes por vários médicos e ninguém presta atenção para isso. Então, vamos lembrar que eles podem, então, estar com uma anemia megaloblástica. Não adianta dar ferro para esses pacientes, porque eles vão precisar realmente de vitamina B12, vão precisar também, muitas vezes, ajustar a medicação e, muitas vezes, até substituir essa medicação, tá? Bem, os pacientes que fazem terapia para sistema imunológico, que fazem uso de imunossupressores, eles também precisam ser avaliados, porque uma doença autoimune parece que causa, né, a possibilidade de você ter outra doença associada. E também aqueles pacientes que fizeram transplantes, seja transplante de fígado, transplante de medula, e que muitas vezes eles precisam, para transplante renal, eles precisam tomar durante muito tempo, ou até a vida toda, uma medicação. Então, a gente pode ver que eles podem ter uma leucopenia e muitas vezes também uma anemia. Então, sempre lembrar que esses imunossupressores, eles vão interferir na medula óssea. Então, é de máxima importância que você faça o acompanhamento desses pacientes no hemograma. Bem, eu vou falar um pouquinho de alguns outros tratamentos, alguns remedinhos que todo mundo acaba tomando com facilidade, né, e acaba esquecendo que eles têm um efeito para tomar, porque ele pode ter um outro efeito. Esse efeito, ainda bem que não é um efeito tão maléfico, mas a gente tem que ter cuidado para utilizar, principalmente aqueles de sistema digestivo. Então, pacientes que usam antiácidos, que usam laxantes, e hoje em dia a gente sabe que até os inibidores de bomba de próton, né? Então, os nossos omeprazol, a gente tem que ter cuidado por causa do efeito sobre a absorção de nutrientes, principalmente o ferro. Então, muitas vezes, esses pacientes que fazem durante muito tempo os antiácidos, a gente sabe que eles podem ter uma alteração da sua produção de células sanguíneas, tá? Então, além do ferro, a vitamina B12 e o ácido fólico, que são importantes para os glóbulos vermelhos, vão ficar um pouquinho alterados, tá? Então, a gente tem que estar sempre suplementando esses pacientes. Ainda mais se for um paciente que teve gastrectomia por causa de uma neoplasia de estômago, ou então paciente que fez por causa de uma úlcera gástrica, ou os pacientes bariátricos, nós temos que ter muito cuidado na hora de interpretar isso. Porque o paciente se sente bem, mas a gente tem que lembrar que ele já não tem uma fonte de absorção, e se ele não come ou não faz a reposição correta, por via muscular, por via venosa, esse paciente vai ficar ainda pior, tá? Porque ele realmente, à medida que ele deixa de ter esses nutrientes, dessas vitaminas, ele vai ficando, então, com cada vez, principalmente com anemia, podendo ter também leucopenia e até plaquetopenia, tá? Então, lembrar sempre do uso dessas medicações. Para finalizar, vamos falar um pouquinho também dos pacientes que fazem tratamento tanto de diabetes, pacientes de tireoides, né, principalmente os hormônios tireoidianos, que eles fazem um impacto muito grande no sistema hematopoético. Então, muitas vezes a gente já vê pacientes com hipotireoidismo que chegam com uma anemia importante, às vezes até com uma leucopenia. Então, nós devemos sempre fazer. Para nós, hematologistas, muitas vezes os pacientes a gente já coloca, né, então, pelo menos o TSH, para que a gente possa ter uma ideia se o paciente está fazendo
uso de hormônio, ou se precisa fazer uso de hormônio numa investigação. E temos que lembrar também que muitos pacientes que fazem tratamento para diabetes têm drogas que também vão ser importantes para que a gente tenha uma alteração no hemograma, porque ele acaba influenciando a absorção ou então competindo com algumas medicações, trazendo então uma alteração nas células sanguíneas, tá? Então, importante conversar, saber o que é, e a gente sempre tem um jeitinho. A gente pode substituir, a gente pode, então, mudar, ajustar a dose da medicação para que o paciente fique se sentindo bem e não tenha nenhuma outra alteração. À parte, nós temos a quimioterapia, que ela, por si só, já faz, quando você usa os citostáticos, né? Então, a quimioterapia realmente, que a gente chama raiz, então a gente já sabe que eles vão destruir as células do câncer, mas também eles podem destruir as células sanguíneas. No entanto, novas medicações que nós temos hoje em dia, como os anticorpos monoclonais, algumas outras medicações também que a gente pode utilizar juntos, eles podem também levar a uma supressão da medula. Então, muito importante a gente saber o que o paciente está fazendo. Alguns pacientes fazem tratamentos durante muitos anos, hoje em dia a gente trata 5 anos, e talvez até mais, tem algumas medicações que a gente vai fazer até progressão, então esses pacientes têm 7, 10 anos de uso de medicação. Então, a gente sabe que ele está inibindo o câncer, mas muitas vezes ele também pode estar inibindo a medula óssea. Então, é importante você saber até que momento você pode deixar o paciente com, seja com essa leucopenia, seja com essa anemia, ou quando você realmente tem que agir, tem que fazer com que essa medicação seja modificada, tá certo? Então, sempre ouvir. E os pacientes que estão fazendo o tratamento inicial, eles sempre vão ter leucopenia, eles vão ter neutropenia, eles podem ter anemia e também plaquetopenia, que é importante a gente solicitar o hemograma assim que o paciente tenha algum sintoma, assim que ele tenha alguma queixa. Então, às vezes, o paciente está fazendo quimioterapia, chega na UPA, chega no pronto-atendimento, estou me sentindo um pouquinho mal, a gente examina, o senhor não tem nada. Por favor, peça o hemograma para ver que o paciente está. Que às vezes é um paciente muito sensível, é um paciente muito frágil, que vai ter rapidinho o hemograma antes do que a gente está esperando. Tá certo? Bem, vamos conversar também um pouquinho, né? Então, para fazer uma passagem rapidinha sobre essas doenças que vão afetar o hemograma. E nós vamos ter, então, aquelas primárias, que são as doenças da medula óssea. Então, anemias que o paciente pode ter, a gente já citou muito aqui a anemia megaloblástica, então nós vamos anemias ferroprivas, as anemias hemolíticas, então que nós vamos ter esses pacientes, a gente tem que então observar muito. Pacientes que têm algumas doenças que também já estão correlatas com algumas medicações, então lembrar que a gente tem que observar sempre. As leucemias. Normalmente, nós sempre pensamos em leucemia com aumento de leucócitos, mas a gente lembra que nós temos leucemias e que os leucócitos podem estar normal ou até diminuídos. Então, olhar sempre a proporção das células. Se eu tenho um paciente com leucócito normal, mas ele está com neutrófilo normal, ele está com eosinófilo normal, como é que estão os linfócitos dele? Observar sempre plaquetas, sempre, então, as hemácias, sempre essa hemoglobina do paciente, como é que está. E principalmente se isso está persistindo. Muitas vezes as alterações do hemograma vêm antes dos sintomas dos pacientes. Quando nós falamos de displasias medulares, quando nós falamos de mieloma, e muitas vezes até da plasia medular. A púrpura trombocitopênica imunológica, ou púrpura imunológica, como nós usamos hoje em dia, ela também é uma doença que afeta as pessoas idosas. Então, é muito importante, ele entra na investigação de qualquer uma outra doença, mas às vezes o paciente só tem essa alteração de plaqueta. E começa a ter manchinhas e vamos observar se está relacionada com medicação, se está relacionada com doença, ou se é uma doença realmente, né, mais da parte hematológica mesmo. Secundariamente, nós temos doenças que vão afetar por si só, e nós sabemos que já vão afetar a medula óssea, que já vão afetar a parte sanguínea dos pacientes, como lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, doença mista do colágeno, então as miosites, a gente já sabe que isso pode acontecer mesmo.
As hepatopatias. Então, nós temos muitos pacientes com hepatite B, hepatite C, que chegam para avaliar plaquetopenia, para avaliar leucopenia, e a gente já sabe que o paciente que tem esplenomegalia, ou que já tem uma doença hepatorenal, então a gente tem que sempre lembrar que isso aí já é uma alteração por causa da doença crônica dele hepática, ver o grau de fibrose, etc. Função renal. Pela própria idade, o paciente já vai perdendo a função renal, às vezes pelo uso de medicações, por comorbidades como diabetes. Então, é importante a gente também ver a função renal desses pacientes e sempre lembrar que ureia, creatinina, ácido úrico, potássio, sódio alterados, a gente vai ter uma alteração no rim. Lembre que a eritropoetina é fabricada no rim, então as doenças renais crônicas, principalmente, elas são responsáveis por um número muito importante de anemia. E que o tratamento não vai ser com ferro, não vai ser com B12, e vai precisar ser com eritropoetina. Tá? Doenças da tireoide eu já citei, mas eu quero lembrar muito o uso de hormônios tiroidianos que podem levar a uma situação que é normalmente uma urgência, né, que é a granulocitose. Então, o paciente não tem leucócito. Então, é muito comum, às vezes, a gente observar nesses pacientes e pensar, primeiramente, então, no tratamento que o paciente está fazendo. E algumas vezes a gente tem, como eu disse, no início da doença, na investigação. Não é incomum no paciente chegar, que tem tireoidite de Hashimoto, que já chega também com anemia, seja uma anemia que a gente chama pelo download que está vendo isso, então, que já está sendo utilizado, ou então realmente por uma supressão. No trato digestivo, são os maiores números de anemias que nós temos, principalmente ferropriva, as anemias megaloblásticas, tanto do trato digestivo alto, do estômago, como também dos cólons, tá certo? E muitas vezes do delgado. Então, é importante, hoje em dia nós já temos exames que nós podemos fazer, então, pacientes que fazem endoscopia, colono, que já fazem cápsula endoscópica, para a gente saber de onde está vindo essa alteração. Às vezes, os pacientes têm telangiectasias e que a gente precisa saber o que está acontecendo. Lembrar que o declínio de hormônios, tanto nas mulheres como nos homens, é importante para a anemia deles, assim como é importante para manter, então, uma hemoglobina alta, o contrário também, então, que facilita com que eles tenham anemia. Então, a gente sempre diz que mulher tem mais anemia quando ela é jovem do que quando ela é idosa, justo quando a gente pensa só em causa hormonal. E isso é realmente uma verdade. E a nutrição, como eu já falei, que os pacientes acabam não comendo tão bem como eles deveriam comer, porque já tem, então, acesso à alimentação, preferência por alimentação, ou alguma alteração que faz com que ele não consiga realmente se alimentar de uma maneira correta para que tenha, então, todos os nutrientes e que a medula dele funcione direitinho e produza as células deles sanguíneas, tá? Aqui algumas referências que nós temos para vocês e essa aqui, então, os dados de que vocês precisarem. Muito obrigada. Então, temos uma pergunta aqui, então, e o uso de antipertensivos, antidiabéticos, antibióticos, anticoagulantes, eles podem trazer, sim, viu, Davi? Podem trazer a alteração no hemograma. Principalmente os antipertensivos, os betas-bloqueadores, eles trazem uma anemia hemolítica que é bem discreta. E também os EA que a gente pode ver. Então, quando você começa a discutir com o paciente, e principalmente que vê que o paciente assim, não tem uma ferropenia importante, não tem uma história de perda, que o paciente está se alimentando bem, sempre lembre para ele, assim, o senhor está tomando a sua medicação, quanto tempo o senhor está tomando, vamos conversar com o seu cardiologista. Isso vale tanto para os remédios de diabetes, quanto também para os remédios de hipertensão. Então, se você não está encontrando uma casa, assim, paciente não tem colite, paciente não tem gastrite, paciente não tem alteração renal nenhuma, e ele está fazendo uso de medicação porque eles são polifarmácia, eles fazem muita medicação, vamos conversar sobre a substituição dessa medicação, ou ver se a dose dele pode ser modificada para que eles não estejam interferindo na produção das células.
Os anticoagulantes. Os anticoagulantes, eles normalmente, eles trazem mais alteração, os anticoagulantes orais, eles trazem mais alteração que a gente observa de sangramento, principalmente na pele, principalmente nos braços, né? Nos braços, nos antebraços. Então, aí a gente já começa, então, a observar o que vai fazer. Hoje em dia a gente tem opções, então pode mudar. E os NOAC, né, os novos anticoagulantes orais, eles já têm até um preço também melhor, né, que a gente já pode, então, passar para esses pacientes. Seja porque estão fazendo porque tiveram trombose, ou estão fazendo porque tem alteração cardíaca, com uma arritmia, nós temos que ver. Então, muitas vezes, esses pacientes que fazem 8, 9 drogas, epa, vamos parar e ver se, de repente, alguma coisa que tem aí. Eu lembro que eu tinha uma paciente que eu pesquisei essa paciente de tudo, e nós chegamos na conclusão que poderia ser do hipoglicemiante dela. E aí o colega foi trocando, até que ela chegou na insulina. Ela disse, não, doutora, eu prefiro ficar com a minha anemia do que ir para a insulina. Mas nós chegamos a convencê-la, então eu, o clínico e também o endócrino, ela foi. Hoje em dia ela não tem anemia, está super bem, e como ela diz, usa a minha canetinha que eu não sinto nada. Então é questão da gente conversar muitas vezes e convencer o paciente, né, o que ele pode ficar melhor do que ele está. Existem, sim, no hemograma alterações relacionadas também à demência, delírio e outras alterações cognitivas, principalmente porque o paciente não consegue se alimentar ou, o que é muito comum também, as medicações que eles fazem, principalmente anticonvulsivantes, tá? Então, é uma coisa que a gente conversa muito com os pacientes, com os neurologistas, e muitas vezes eles mesmos já fazem uma suplementação ou complementam ácido fólico, vitamina B12 para esses pacientes, tá? Então, é bem importante a gente ver isso. Certo? Então, muito obrigado. Depende, Mila, quanto o tempo a medicação deixa de influenciar o resultado dos exames? Depende. Tem algumas medicações que, quando a gente tira, ele rapidinho começa a deixar de ter a alteração. Por exemplo, o paciente que está fazendo anti-inflamatórios 2, 3 meses e começou a ter uma plaqueta que estava um pouquinho baixa. Você suspende, assim, com dias você vai fazer o hemograma e ele já está bem. Pacientes que fazem uso, vamos dizer, de penicilina durante muito tempo, demora um pouquinho, porque eles fazem o processo hemolítico que demora um pouquinho mais. Então, a gente realmente tem que observar isso aí. Nem sempre. Você vai observando o sintoma do paciente, vai vendo, como eu digo, se o hemograma não piora. Se ele não piora, já é bom e você continua, então, substituindo ou diminuindo a medicação, que aí esse hemograma deve melhorar. Se ele não melhora, continua a sua investigação. Deve ter alguma outra coisa que está ajudando aí a piorar. Tá certo? Gente, muito obrigado, então, e aí nós continuamos qualquer hora, então, para discutir, conversar e trazer informações para vocês. Boa tarde.